Supere a timidez e seja a número 1 da sua agência. É o tema da nossa aula de hoje, da nossa live, desse aulão que a partir de agora você vai acompanhar por aí. Para você que ainda não me conhece por algum motivo, eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Suelen Souza, mais conhecida como a Su, e aqui dentro desse perfil eu ensino bancárias a dominarem de fato as vendas, se tornarem a número 1 da agência num prazo de até 3 meses. Ai, Sueli, isso é mágica? Não, não existe mágica, não existe sorte. Existe método e disciplina. E é isso que eu ensino para você aqui dentro desse perfil. Toda aula que acontece aqui, nós temos alguns combinados. E eu vou passar os combinados para vocês a partir de agora. Chegou aqui na aula, já de ontem, já chega curtindo aqui a aula. Então, curte a aula, já põe aí o teu coração para que seja distribuído esse conteúdo para o máximo de bancárias possível. E, além disso, eu quero que você compartilhe este conteúdo com uma amiga sua bancária, com um amigo seu bancário que precisa dessas informações. Posso contar com vocês? Com o compartilhamento e a curtida para ontem? Bora lá? Posso contar? O tema dessa aula de hoje é supere a timidez e seja a número 1. Então, existem algumas coisas que a gente precisa entender sobre timidez e como que a gente vai fazer para superar essa timidez. Primeiro, eu sei que quando você é tímida, você acaba se sentindo muito insegura para conversar com o seu cliente. Quando eu sou tímida, eu tenho insegurança muitas vezes de falar com meu colega de trabalho. Inclusive, se você se identifica com algo que eu estou dizendo aqui, já coloca trevos nos comentários. Coloca trevos aqui embaixo porque eu quero ver você se identificando com o conteúdo que eu estou te trazendo. Então, primeiro ponto. Ser tímida muitas vezes nos torna pessoas inseguras. Eu não consigo falar olhando no olho dos meus colegas de trabalho. Eu não consigo muitas vezes falar com o meu cliente, trazer mais autoridade para o que eu estou dizendo, porque eu me sinto inferior, eu me sinto menor, eu me sinto muitas vezes até, eu diria que eu estava procurando outra palavra, mas inferior mesmo, né? A gente sente muito medo quando a gente é tímida da reação do nosso cliente. Poxa, Suelen, eu atendo o cliente o dia inteiro, mas eu tenho muito medo de chegar nele, fazer uma oferta para esse cara e por algum motivo eu tenho medo do que ele pode me responder, do não que ele vai me dar, da resposta meio grosseira que ele pode me dar também. Eu tenho medo da reação dele. A minha timidez me bloqueia de chegar no meu cliente e fazer uma oferta para o meu cliente. Outro ponto que eu sei que você que tem timidez acaba sentindo bastante, inclusive, é sentindo que existem bancárias, que existem colegas de trabalho na sua agência, dentro da sua cooperativa, que muitas vezes são melhores que você. Você acha que por ser tímida, você olha a coleguinha do lado e fala assim, mas fulana é extremamente confiante. A fulana é muito melhor do que eu. A fulana consegue conversar melhor com o cliente do que eu. A fulana só tem esse resultado porque ela é muito melhor. E eu não. Eu não sou boa o suficiente. A timidez faz com que a gente se sinta muitas vezes incapaz de ser a número 1 e de bater as nossas metas. E na aula de hoje, gente, eu quero trazer pontos muito importantes para vocês. E a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é, quando você pensa tudo isso que eu acabei de comentar, que a insegurança pode te travar, a timidez pode te travar, isso acaba refletindo de forma direta nos seus resultados dentro do banco. Então, muitas vezes não é que você não oferta o suficiente, mas você está deixando com que a sua timidez acabe afetando os seus resultados. E mais do que isso, quando eu deixo a timidez dominar todas as áreas da minha vida, isso reflete na realização profissional.
O que significa isso? Eu não me sinto capaz, eu me sinto inferior, eu sinto que as pessoas são melhores do que eu sinto que eu não mereço muitas vezes o que eu tenho. E a gente tem muitas misturas dentro da gente do que é realmente timidez. Será que a timidez é capaz de fazer tudo isso com você hoje, bancária? Será que a timidez ela pode travar a sua carreira de fato? O que é importante a gente ter? Primeiro ponto na nossa cabeça, eu quero que você, nessa aula, anote isso. A gente precisa começar a entender que existe uma diferença gritante. E essa diferença gritante existe a timidez e existe a insegurança. São coisas completamente diferentes. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, por você ser tímida, você acha que esse comportamento seu te traz insegurança. E são coisas completamente diferentes. E eu vou explicar isso para vocês agora. Primeiro, a gente tem que entender que timidez é um perfil comportamental, gente. Eu, Suelen, sou uma pessoa tímida, acreditem. Muitas vezes, inclusive recentemente, nós estávamos no almoço de domingo na casa da minha avó. Todo domingo nós almoçamos lá na casa da minha avó. E uma tia minha, que a gente vê de vez em nunca, sabe aquela tia que você só vê no Natal, mais ou menos assim? Ela tava lá e ela veio, nossa, Suelen, que legal o seu trabalho na internet, eu tô adorando ver, falando inclusive com meu noivo. E ela falou, nossa, quem diria, uma pessoa tão tímida hoje fala com tantas pessoas na internet. E eu tô te passando isso porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, a gente vê as pessoas vendendo com convicção, com segurança, e a gente acha que não, para essa pessoa vender o que ela vende, ela precisa ser extremamente extrovertida. Eu sou uma pessoa particularmente tímida. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de me exibir, de ser o centro das atenções. Agora, existe uma diferença. Nós entendemos que a timidez, então, é o perfil comportamental. A timidez, ela não vai ditar se você vai vender muito ou vender pouco, desde que você saiba literalmente trabalhar essa timidez. Uma coisa completamente diferente da timidez é algo chamado de insegurança. A insegurança, ela não é um comportamento. A insegurança, ela é falta de conhecimento e prática. Para hoje você se tornar uma pessoa mais segura, você precisa sim ter conhecimento do que você está vendendo e praticar esse conhecimento. E qual que é de fato a diferença? Se eu tenho conhecimento do que eu vendo, se eu tenho conhecimento de técnicas de venda, se eu tenho conhecimento de postura, posicionamento, de oratória, mesmo que eu seja tímida, mesmo que seja um perfil comportamental meu, eu vou vender muito. E isso se reflete, usando como exemplo que eu particularmente sou uma pessoa tímida, isso reflete nos meus resultados. Para você ter uma noção, eu com 24 anos, eu era supervisora já de uma equipe de 5 pessoas dentro de uma agência mega. Eu fui eleita entre as finalistas do Gera, né? Hoje Gera, na época GIR, com 6 meses de carteira personalité. Eu fui promovida em 3 instituições diferentes para o segmento de alta renda. Eu fui reconhecida diversas vezes. Eu reconheci, na verdade, até recebi méritos. Porque eu não poderia ser promovida por conta do curto espaço de tempo, né? Que eu tinha acabado de ser promovida, não poderia ter uma segunda promoção. E o Banco Itaú me deu um mérito, que é um aumento salarial dentro do mesmo cargo. Aí, quem diria que uma mulher extremamente tímida na vida pessoal poderia ter tantos reconhecimentos, poderia ter tantos prêmios? Quem diria que uma pessoa tímida poderia se conectar com pessoas, com clientes dentro da agência? Então entenda, bancária, que ser tímida não significa que você não pode ser a número 1. Ser tímida nunca vai fazer você ter o bloqueio do sucesso.
O que nós precisamos começar a fazer sendo tímidas, primeiro ponto é se adaptar ao game. Hoje, eu vou falar uma realidade muito nua e crua aqui para vocês. Hoje, se você trabalha em banco ou se você trabalha em cooperativa, não importa. O que importa é que tanto o banco quanto a cooperativa, ambos têm perfil extremamente comercial. Ou seja, para você ter sucesso numa carreira dentro do banco, você precisa aprender a vender. Para você ter sucesso dentro da cooperativa, você precisa aprender a vender, a se relacionar com o cliente. O banco e a cooperativa nunca te enganaram em relação a isso. Quando você prestou ali, fez um processo seletivo com seus liderados, enfim, com o RH do banco, RH do cooperativa, o que eles pedem muitas vezes dentro do processo seletivo? Vende para mim um piano sem tecla. Vende para mim um pente sem dente. Então, o banco, ele nunca mentiu para você que ele precisa de pessoas comerciais. O banco, ele não vai mudar esse perfil. Ou seja, se hoje você aceitou estar dentro dessa instituição, quem precisa se adaptar? O banco a você ou você ao banco? E isso é uma realidade muito nua e crua. Você precisa se adaptar. Você precisa começar a se coçar. Seja tímida, seja extrovertida, não importa. Todos nós precisamos nos adaptar para crescer, para evoluir. E para isso nós temos cinco atitudes, 5 ações para você tomar a partir de ontem, para você de fato começar a crescer e deixar a timidez de lado. Vamos lá para 5 atitudes? Então nós temos 5 passos. Primeiríssimo passo. Se você quer ser a número 1 mesmo sendo tímida, você precisa sair da zona de conforto. E o que significa isso para você que é tímida? Significa, bancária, que vai doer. Significa que vai ser chato. Significa que não tem chocolatinho quente dentro do banco. Se você quer crescer, se você quer evoluir, você não pode ficar atrás da armadura. Mas eu sou tímida. Mas eu tenho vergonha. Olha aqui o exemplo vivo de alguém que deixava essa armadura na porta da agência e quando pisava o pé na agência já tinha consciência de que eu era uma outra pessoa. Dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos vestir a túnica da bancária, que é uma boa pessoa de comunicação. E mesmo que, Sul, não adianta, eu não consigo me comunicar de forma extrovertida. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas vamos para o segundo, então, a segunda atitude. A segunda atitude que nós temos aqui é: saiba quais são os seus valores. Isso é extremamente importante. E saber quais são os seus valores é importante, primeiro, para o seu perfil comportamental de timidez. Segundo, para que você não se deixe levar por conversinhas de coleguinhas seus que falam: não, mas olha, Maria, só colocar um segurinho no meio desse crédito. Não, olha isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Suelen. Por que você, em vez de falar corretamente com o cliente, por que você não coloca um bilhetinho no meio desse financiamento? A gente tem que entender quais são os nossos valores, bancária. Porque a vida de quem é honesto dentro do banco, de quem é ético dentro do banco, ela é muito mais desafiadora. Você vai precisar ofertar para muito mais gente. Você vai precisar falar com muito mais pessoas. Você vai precisar sair da sua zona de conforto e lembra, não vai ser gostoso. Só que isso tudo vale a pena. Porque quando você for aplaudida lá no palco e ser a número 1 da sua agência, você vai ter orgulho de falar: eu vim conseguir por ética e honestidade. Eu não precisei enganar cliente nenhum. Eu não precisei mentir para cliente para estar aqui. Saber os nossos valores é questão de autoconhecimento. E por mais que eu não seja uma pessoa extremamente extrovertida,
Quando eu sei que eu sou tímida, eu sei, quando eu me conheço, exatamente o que eu preciso fazer para despertar o interesse do meu cliente. Vou dar um exemplo. Qual é uma ótima característica de quem é tímida? Que para mim é uma das melhores qualidades de quem é tímida. Saber ouvir. Quando a pessoa é muito tímida, ela não fala muito, ela escuta muito mais. E no game de venda dentro do banco, ganha quem escuta o cliente, quem presta atenção no cliente. Então por que você não usa isso ao seu favor? Por que você não pega essa informação que você tem uma qualidade que poucas pessoas têm e usa ao seu favor? Isso é conhecer os meus valores, é me conhecer, é entender quem sou eu, quais são os meus pontos positivos e usar isso ao meu favor. Vamos para a terceira aqui, atitude? Terceira atitude, então. E essa daqui, gente, vai muito além do se conhecer, sair da minha zona de conforto, que é se cuidar mais. Sueli, o que tem a ver eu ser tímida com me cuidar mais? Tudo a ver. Porque a pessoa que ela é tímida, geralmente, é uma pessoa que ela se sente mais insegura. É uma pessoa que ela tem medo de falar com o cliente. Ela é mais suscetível a medo de julgamento. Quando eu me cuido mais, ou seja, quando eu acordo um pouco mais cedo, quando eu de fato me arrumo para ir para a agência, quando eu cuido da minha saúde, quando eu arranjo um tempo na minha agenda para praticar alguma atividade física, ou para ler um bom livro, ou para me cuidar de alguma forma, eu me sinto mais confiante, eu gosto mais de mim, eu me sinto mais interessante. E, consequentemente, os seus argumentos, a sua abordagem, ela vai trazer mais confiança para o seu cliente. Novamente, anotem isso. Confiança não tem nada a ver com timidez. Eu posso ser uma pessoa extremamente tímida, porém exalar confiança, saber do que eu estou falando. E é isso que a gente vai buscar, independente se você for tímida ou não. Quarta atitude. Olha do que eu estou falando e aí segue total o meu racional. Busque conhecimento. Bancária, você sabe exatamente hoje, se eu for conversar com você agora, você sabe exatamente as características e benefícios dos produtos que você vende? A pergunta que eu te faço agora. Ou você pede, assim, internamente, faz aquele mantra interno pedindo para o cliente não te fazer nenhuma pergunta. Quando a gente tem conhecimento na ponta da nossa língua de produtos, técnicas de vendas, quebras de objeções, como apresentar uma boa oferta para o meu cliente, eu me torno mais confiante. Buscar conhecimento, saber de tudo na ponta da língua, faz com que você se previna de algumas situações. O cliente vai te dar um argumento, vai te dar uma objeção. Opa, isso daqui eu já ouvi, já sei de qual era a resposta. Posso abrir um parênteses para vocês aqui? As pessoas, as minhas alunas, tá? Eu tenho hoje centenas de alunos. As minhas alunas hoje que mais têm resultados, nitidamente são as alunas que mais estudam. O estudo em si traz disciplina. A disciplina faz você colocar em prática. E a prática com o conhecimento te traz autoridade. Isso é um ciclo sem fim. Buscar conhecimento é você não deixar o cliente te colocar numa saia justa. Buscar conhecimento é você estar à frente de qualquer pessoa dentro da sua agência. Buscar conhecimento é você se tornar referência. Conhecimento é poder. Então aprenda sobre produtos, aprenda sobre você mesma, aprenda sobre técnicas de vendas, aprenda como lidar com o cliente depois dessas vendas. E agora a quinta atitude.
Muitas vezes, como eu falei para vocês, até trouxe uma confidência para vocês que eu, na minha vida pessoal, eu sou mais tímida. Muitas vezes, o que eu fazia? Eu queria demonstrar mais confiança e autoridade lá no início, inclusive, da minha carreira. E aí eu queria, às vezes, copiar um comportamento de um amigo meu. Às vezes eu queria falar de uma forma diferente. Ou seja, tudo que eu fazia não era a Suelen. Tudo que eu fazia era uma Suelen forçada. E quando a gente força um papel, gente, a gente cansa. Então, o que eu peço hoje, te indico, te aconselho para você que é tímida, que quer superar essa timidez e que quer ser a número 1, seja autêntica. Não crie um personagem. Não crie alguém que você não é. Existe uma diferença entre pisei na agência, sou uma pessoa mais extrovertida e comunicativa, porque é o que o meu trabalho exige. Outra coisa é eu ser uma pessoa que eu não sou. É eu fazer de conta, me colocar num papel que não existe para mim. Isso é cansativo, isso não é sustentável. E eu sei que acontece bastante porque às vezes a gente olha para outra bancária e a outra bancária parece ser super confiante. E aí o que a gente faz? Nossa, como essa bancária se veste? Ah, ela vem todo dia de casaquinho, vou ver de casaquinho amanhã. E não é você. Ah, e como essa bancária fala? Ah, ela fala toda formal, eu vou ser formal também, vou falar tudo quadradinho pro meu cliente. E não dá certo, sabe por quê? Porque não vai você. A gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e trabalhar nesses pontos. Quando você copia alguém, quando você quer fingir ser quem você não é, isso não dura muito tempo. Anotado isso, então o ponto é, entendi quais são esses 5 pontos, essas 5 atitudes que eu preciso começar a ter para mudar o meu game. Mas então, quais são os próximos passos? Uma vez que eu já trabalhei esses pontos, uma vez que, Suelen, eu já saí da minha zona de conforto, estou me esforçando, eu entendi quais são os meus valores, quem sou eu me valorizo por isso, eu estou me cuidando mais, eu estou buscando conhecimento, eu estou sendo autêntica. Quais são os outros passos que a gente precisa ter? E aqui são passos que você precisa colocar para ontem já, se é que você quer mudar essa sua realidade. Uma vez que você leve a sério esses passos que eu vou te passar a partir de agora, você vai ver diferença no seu dia a dia. Primeiro ponto que a gente precisa pensar aqui, é buscar construir as nossas metas. Existe a meta bancária que o banco te propõe. 200 mil de consórcio, 500 mil de crédito, 2 mil reais de seguro. Tô chutando valores aqui para você. Mas existe a meta que o banco, ou a própria cooperativa, elas te colocam. Mas você já parou para pensar quais são as suas metas? Para onde você quer ir hoje? Em qual cargo você está e qual cargo você quer ir? O que você está fazendo para chegar nesse cargo? E por que eu estou trazendo isso num tema de timidez? Porque a gente precisa de uma razão maior do que o problema que a gente tem para a gente mudar o comportamento. Se eu tenho um problema hoje, que eu caracterizo como problema, que é a minha timidez, eu preciso ter uma razão muito mais forte para eu combater essa timidez, porque ela já é muito forte. Então, saber para onde eu quero, saber como eu quero chegar, por onde que eu vou, se isso está muito forte dentro da minha cabeça, eu arranjo o combustível para mudar meu comportamento, minha atitude. E quando eu sei construir as minhas metas, ou seja, eu não estou olhando o todo do banco, eu estou olhando eu. Se eu tenho uma dificuldade hoje de vender consórcio, Suelen, eu morro de vergonha de vender consórcio, começar a falar de consórcio, meu Deus do céu. Morro de vergonha de vender seguro. Quando eu começo a falar de seguro, eu tenho certeza que o cliente vai virar para mim e vai falar assim, mas eu não vou morrer agora.
né? Se você tem essas dificuldades hoje por conta da sua timidez, a primeira coisa que você precisa fazer, bancária, é construir suas metas. Ou seja, tenho dificuldade de consórcio? Todos os dias eu vou ofertar para 5 pessoas esse produto. Eu tenho um bloqueio em seguro? Todos os dias eu vou ofertar seguro até que esse bloqueio suma. Porque quanto mais, pensa aqui comigo, quanto mais você fala sobre um assunto, mais fácil para você fica. Se hoje eu for na sua casa, bancária, tô chegando, tô batendo na porta da tua casa agora e perguntar para você assim, ó, bancária, onde que tá copo aqui para eu beber uma água? Você com certeza vai ter a resposta na ponta da língua e vai me falar de uma forma super natural. Ah, tá ali, ó, Sueli, no armário ali, ó, na terceira porta. Com certeza. E por que você fala com tanta naturalidade isso pra mim? Por que a sua resposta vai ser natural pra mim? Porque é algo tão dentro de ti, uma coisa tão simples pra você, que todos os dias você faz, que quando você vai falar para outra pessoa se torna algo fácil, leve. A mesma coisa funciona sim com o seu consórcio, o seu seguro que você tem dificuldade. Quanto mais você falar sobre seguro, quanto mais você falar sobre consórcio, mais fácil vai ficar para você. Menos objeções você vai ouvir, menos objeções internas você vai ouvir. Então sim, construa as suas metas. O passo número 2 aqui, ó, definitivamente se arrisque. Ah, Suelen, eu tenho muito bloqueio de falar sobre consórcio, eu tenho vergonha de chegar naquele cliente. Suelen, eu estou trabalhando no caixa, eu tenho vergonha de começar uma oferta com meu cliente. Se arrisca, mulher. Vai com tudo, vai com medo. Se você não se arriscar, você não sai do lugar. O medo, inclusive, ele é algo bom, né? Se a gente não sentisse medo, primeiro que a gente não ia sentir nem prazer em conquistar os nossos bloqueios, em destravar os nossos bloqueios. O medo faz você estagnar ou sair do lugar. A escolha sempre é sua, sempre vai ser sua. Então se arrisque mais. Ai, poxa vida, e se eu começar a falar sobre consórcio e não der certo? E se você começar e der certo? E se, Suelen, eu falar com o meu cliente e ele for grosso comigo? E se você começar a falar com o seu cliente e ele querer saber mais sobre o produto? Você tem que começar a trocar as perguntas internas que você faz. Troque o e se, bancário. E se eu fizer papel de boba? E se você der um show? Entende? Se arrisque. Se coloque na frente mesmo. Você merece ser vista. Você merece ser valorizada. Ser reconhecida pelos demais. Troque essas perguntas que só te bloqueiam cada dia mais. Se coloque como protagonista da sua vida. Porque é isso que você é. Você é a protagonista da sua vida. Não deixe você como papel secundário. Porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Então sim, se arrisque mais. E cada dia mais. Outro ponto aqui, ó. Terceira atitude para você, bancária. Não espere estar 100% pronta. O que significa isso? Muita bancária... Ah, Su, mas eu não entendo muito, eu não sei os detalhes de um consórcio. E você vai esperar saber todas as vírgulas para começar a oferecer? Por que você acha hoje que tem pessoas que entram na sua agência, entram na sua cooperativa, entram ontem, tá? Chegaram ontem e estão dando um show. Muitas vezes vai ser promovida antes de você. Porque essa pessoa não esperou estar 100% pronta, porque essa pessoa está com fome, está com sede de chegar onde ela quer. E aí muitas vezes a gente julga, né? Ah, mas a pessoa, no mínimo é puxa-saco, no mínimo pegou uma carteira voadora, no mínimo a carteira dela anda sozinha, por isso que ela está arrebentando. Não, bancária, para de justificar. A gente tem que olhar pra gente, o que eu tô fazendo?
Eu tô esperando estar 100% confiante, 100% pronta, 100% preparada para começar a ofertar? Não! Eu não posso esperar. O meu crescimento não pode esperar. Mais um ano tá passando. Nós estamos em dezembro de 2024. Você vai esperar quantos anos passar para começar? Quanto tempo você vai esperar? Não é porque você é tímida hoje, que você tem um perfil comportamental de timidez, que você não merece tanto quanto. E digo mais, muitas vezes a gente fala assim, ah não, mas eu sou tímida e os clientes que eu atendo só gostam de ser atendidos por quem é extrovertido, só compram de quem é extrovertido. Quem disse isso? Sério mesmo que de centenas de clientes que você atende ao longo do mês, todos eles gostam de perfil extremamente extrovertido? Ninguém gosta de conversar com alguém com uma voz mais calma. Ninguém gosta de falar com alguém que transmita mais confiança e empatia. Todo mundo só gosta do extrovertido. Porque se você pensa isso, é um erro. As pessoas são diferentes assim como você. Assim como você é diferente. Então existem públicos para todos os perfis comportamentais. A questão é, você está aproveitando o seu perfil para se destacar ou não? Essa é a questão. Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é, nada adianta, tá? Inclusive eu recebo muitas mensagens, Suelen, eu assisti os seus conteúdos, comecei a bater meta. Suelen, inclusive na live passada, inclusive na aula passada, eu tive um comentário como esse. Suelen, eu participo das suas aulas, nossa, comecei a bater meta no banco, comecei a vender muito no banco. E por que essa pessoa começou a vender no banco? Porque ela pegou todo o conhecimento que ela teve e colocou em prática. Teve a coragem, a ousadia de colocar em prática. Conhecimento, autoconhecimento, técnicas de vendas, quebra de objeção, saber lidar com pós-venda, saber vender no WhatsApp, saber vender no telefone, nada disso, nada bancária, anote, nada disso adianta se você não praticar. Se você novamente não sair da zona de conforto, novamente se você não parar de tomar chocolatinho quente todo dia, porque a vida não é feita de chocolatinho quente. Pare com isso. A gente acorda todo dia, né? Muita gente fala, mas a gente acorda para matar um leão por dia, né? Que leão que você tá matando, mulher? Eu diria que é o nosso próprio. Muitas vezes, eu diria que 90% das vezes, o nosso bloqueio de sucesso tá muito mais aqui do que dentro do trabalho. Tá muito mais aqui dentro do que no sistema que você diz que perde venda porque não funciona. Tá muito mais aqui dentro no não tem o interesse do seu cliente que você escuta. O bloqueio do seu sucesso tá dentro de você. Ser tímida não é um problema. O problema é você usar esse perfil comportamental como uma desculpa para não crescer. Ah, mas eu não tenho sucesso porque eu sou tímida. Ah, mas o cliente não me escuta porque eu sou tímida. Ah, eu não vou ofertar para esse cliente porque eu sou tímida. Eu sei que existe uma dificuldade muito maior para gente que é tímida chegar num cliente e fazer uma oferta. Só que é para isso que existem conhecimento e prática. Se você não se preocupa em conhecer técnicas novas, em aprender técnicas novas, em conhecer o produto que você hoje vende e praticar isso, não existe timidez, não existe perfil extravagante que adiante. A sua dificuldade, as suas inseguranças são as mesmas inseguranças que um perfil que é extrovertido tem. O seu medo do julgamento que você tem, Suelen, mas o que o cliente vai achar de mim?
Mas o que meus parceiros vão achar de mim? Mas se eu falar desse jeito, como é que esse cara vai me responder? Todas essas inseguranças que você tem como uma bancária, uma mulher tímida, o cara que é extremamente extrovertido também tem. Só que qual é a diferença? É que ele vai e fala mesmo assim. E muitas vezes a gente usa a questão de ser tímida como eu expliquei pra vocês, uma armadura mesmo. Ah, não, mas eu sou tímida, por isso que não dá certo. É uma desculpa. E a gente precisa parar com desculpas. Chega de desculpas. Hashtag chega de desculpas. A gente precisa começar a ser protagonistas das nossas vidas. Inclusive, eu quero entender se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Já coloca nos comentários, se fizer sentido para você, coloca nos comentários trevos que eu quero ver. Eu quero que você anote esta frase. E a frase é: no ranking do banco ou da sua cooperativa, se assim for, chega mais longe quem tem persistência. Não é quem é mais extrovertido. Não é quem é mais dado. Não é quem é mais falante. Não é aquela pessoa que tá na reunião, é o primeiro a levantar a mão. Quem chega primeiro no ranking do banco é o mais persistente. E o que eu tô te falando, essa frase que eu tô te passando aqui, é uma frase que não é de pensadores da internet. É de uma constatação de 15 anos de carreira. Você pode ser tímida. Você pode ser tímida. Só que se você for persistente, você vai chegar em primeiro lugar. Agora, se você for tímida e usar esse comportamento como uma desculpa para não estar no topo, assim vai ser. Uma coisa que eu falo muito dentro das aulas da minha formação de vendas bancárias é: o seu corpo, ele executa tudo o que a sua mente determina. Ou seja, se eu determino na minha mente que eu sou capaz, que eu vou ser a número 1, eu vou ser a número 1. Mas se eu determino também que eu não sou capaz, que eu sou tímida, que as coisas não dão certo por conta disso, ele é tão justo quanto. Você vai continuar estagnada. Então, o que você está repetindo para você mesma? No que você está persistindo? Você precisa começar a policiar isso, começar a identificar isso e jogar a sua energia para o que realmente faz sentido, que é o crescimento da sua carreira. É assim que você vai ser a número 1, mesmo sendo tímida, independente de qualquer coisa. E, inclusive, se você quer receber mais conteúdos como esse, já curte esse vídeo e, inclusive, se inscreve no canal aqui do YouTube para você ter sempre esses conteúdos em primeira mão. Vai ser um prazer te ter aqui e eu tenho certeza que vai agregar muito na tua carreira.